Eu salvo da igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Alves e quero abordar alguns temas aqui para a igreja de Deus, para o povo evangélico, direcionado principalmente àqueles que são cristãos, aqueles que retêm a sua fé em Deus, que guardam verdadeiramente os mandamentos de Jesus e querem seguir as verdades bíblicas. Tema esse, primeiro tema que eu vou abordar aqui, é em relação à pregação do Evangelho e a convivência cristã no meio da nossa sociedade, que está cada dia mais se corrompendo de tal maneira que nós estamos vivenciando dias difíceis, tempos difíceis, em que o cristão está cada dia mais sem poder se mover, sem poder se mexer. E até mesmo coisas simples como pregar o Evangelho, que antes podia, hoje está cada vez mais restrito. Não temos mais, o povo hoje de Deus, a igreja hoje está cada vez mais sendo oprimida, sem liberdade para pregar o Evangelho. Não se pode ir para uma rua, para uma praça e proclamar o nome de Jesus. Falar no nome de Jesus hoje pode ser taxado, multado, pode ser preso nos tempos que nós estamos vivendo. A palavra diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Ela existe para denunciar o pecado, para levar a verdade aonde for, para mostrar para a sociedade o caminho do bem, o caminho certo, o caminho justo, o caminho esse que Jesus deixou na terra. Mas a cada dia em que fazemos esse trabalho, ou direcionamos nessa missão, estamos cada vez perseguidos. Realmente a palavra diz que os que são de Cristo serão perseguidos, mas hoje, no nosso dia, aqui no Brasil, mais do que nunca. Eu estava vendo um vídeo essa semana na internet em que um homem estava pregando numa praça. Simplesmente pelo fato de ele pregar numa praça com microfone e falando ele sobre o pecado, sobre os que usam drogas, sobre os que vivem adultério e prostituição, sobre os homens efeminados, sobre os feiticeiros e sobre essas práticas, foi conduzido a uma delegacia, simplesmente por isso. Quando fala sobre o uso de drogas, aí entra o discurso de ódio. Quando fala de alguns efeitos de magia negra, não falando da religião em si, mas falando da prática daqueles que fazem o mal aos outros, então entra como crime religioso. E a cada dia, quando fala sobre o cachaceiro, que ele prega sobre o cachaceiro, fala sobre o cachaceiro, entra como discriminação. E a lei vai prendendo simplesmente aqueles que vão denunciando o erro, ou a falta do erro, porque as leis não acreditam nas escrituras, não acreditam na palavra de Deus. E a sociedade querendo viver do seu jeito e da sua forma, demanda penalidade sobre aqueles que pregam o Evangelho e querem viver uma vida correta, onde as escrituras mandam ao cristão avisar aqueles que não conhecem a palavra de Deus para justamente ser resgatado, porque a igreja que temos hoje, os membros que temos hoje, um dia foram do mundo e viveram num erro. E da mesma forma que viveram num erro e nas práticas pecaminosas, ouviram o Evangelho e saiu assim de dentro do mundo para ouvir o Evangelho. Se alguns querem escandalizar ou voltam para o mundo, cabe a cada um decidir isso, mas o Evangelho, a palavra é reta, pura e santa. A escolha, quem faz somos nós, em seguir ou não o caminho da palavra. Então, quando se prega hoje em dia, é discurso de ódio, é homofobia. Então, começaram a inventar termos para que a igreja, para que o nome de Jesus seja calado, já que nos tempos antigos sempre foi calado e sempre vai ser calado e sentenciado. Mas aqui no Brasil, antes que podia falar, hoje não pode mais. Existe lei contra a igreja. As leis estão se levantando aí contra a igreja, contra o povo de Deus. Agora, se nós podemos voltar um tempo atrás, quando Jesus pregava, nós vamos encontrar um grande problema aí. Por quê? Porque o apóstolo Pedro pregava o Evangelho
E dizia mais, disse aos fariseus, é lícito você julgar entre si mesmo, se obedecer aos homens ou a Deus, porque Deus mandou pregar e vocês mandam eu me calar. Jesus pregava aos fariseus, então Jesus pregava, chamou os fariseus raça de víbora. Só para Jesus aí entrava uma penalidade de discurso de ódio. Jesus chamou os fariseus raça de víbora pelos pecados e as práticas pecaminosas que eles viviam. Então, e Jesus chamou também os fariseus de filho do diabo, discurso de ódio. Então, aí entra a questão. Como, por exemplo, Elias profetizou que a rainha Jezabel morreria e os cães comeriam a carne da rainha Jezabel, discurso de ódio. E assim se cumpriu, ela profetizou e assim se cumpriu. Então, tanto Jesus quanto os discípulos, nos nossos dias de hoje, seria preso normalmente, sem dúvida nenhuma, né? Se no tempo dele podia falar e fizeram o que fizeram, perseguiram, mataram todos de forma truculenta. E no dia de hoje, o pecado hoje, estão procurando leis para taxar cada pecado, contra a prostituição, contra adultério, contra a bebedeira, que é cachaceiro, diz que é discriminação, contra o usuário de drogas, não é? Podem fazer isso, mas não podem alertar para a verdade, quer dizer, poder usar o mal, pode. E cada dia mais estão usando temas para calar a boca da igreja, isso é uma verdade. Então a perseguição se levanta assim, começa aos poucos. Não pode falar isso, vai preso. Se o cara pregar o evangelho, vai preso. E até nos dias de hoje não vejo mais ninguém pregando na praça, na rua. Não se vê mais hoje em dia, não é? Se for pegar numa praça, é capaz de ser conduzido a uma delegacia. Basta alguém denunciar. As leis estão aí. Então, a cada dia mais querem amordaçar a igreja, como quem já faz lá nos países lá comunistas, já fazem isso. O cristão não pode falar, não pode pregar, é perseguido com a morte. Famílias inteiras são enterradas vivas. Pela palavra, se for pego carregando uma Bíblia, punição. 2, 3 anos de cadeia. Basta negar Jesus e você será solto. As leis estão assim, a cada dia mais está apertando o parafuso contra os cristãos. E o que é que a igreja vai fazer? Vai se calar diante da diversidade? Não. Temos que pregar. Temos que pregar, porque o mal prospera quando o bem se cala. Quando o bem se cala, o mal ganha terreno. O mal ganha terreno. Não devemos brigar um contra os outros. Cristão crente contra crente, não. Isso aí não. Brigar não, porque é reino dividido. Jesus disse que reino dividido não prospera. Mas é luta contra as forças das trevas. É lutar contra o poder das trevas. Que a igreja, a luz, é contra as trevas. As trevas não gostam da luz e a luz combate as trevas. É dessa forma aí. Então, querendo a sociedade, como nos tempos de Ló, em Sodoma e Gomorra, Ló disse que saía de casa e os olhos dele contemplavam todo, e ele era indignado pelo aquilo que ele via diante da sociedade. Uma sociedade desconstruída, onde o mal e a libertinagem era permitida, e Ló se angustiava por aquilo, porque ele morava num canto. O mundo hoje está se tornando desse jeito, e a cada dia onde o cristão vai, só se vê isso. Então, a imoralidade e a perversão é aprovada, é vista, é contemplada. Como está escrito na palavra de Deus, os homens se tornaram mais amigos dos prazeres do que de Deus. A sociedade corrompida e decadência está aí, ao nosso redor, perseguindo aquele. No livro de Apocalipse diz que quando vieram 2 testemunhas em Israel e pregará o evangelho, porque as 2 testemunhas vão tentar converter os judeus ainda, e depois desses 3 anos que essas testemunhas forem mortas, porque não vão conseguir matar ela no inicial, mas depois vão ter êxito por permissão de Deus, e quando elas forem mortas, vão aplaudir, vão cantar de alegria, vão pular, trocar presentes, porque conseguiram calar a boca daqueles que tanto lhe incomodavam. A palavra de Deus incomoda para o erro, para quem é errado, para quem quer ver na libertinagem, lógico que atrapalha. Então isso aí é um fato. Isso aí é um fato que vai atrapalhar, não é? Isso aí é uma coisa que ninguém escapa. A perseguição está aí.
A perseguição foi iniciada para todos aqueles que proclamam a sua fé. E a igreja do passado, assim como foi perseguida, do presente está sendo a mesma coisa. Assim como os apóstolos foram torturados e mortos e perseguidos, Jesus disse que o mundo vos odeia, porque vocês não são alinhados com o mundo, vocês não são do mundo, não praticam as coisas do mundo, por isso que há uma divergência. Mas Jesus disse que odiou primeiro a ele, e ele foi perseguido. Da mesma forma que ele foi perseguido, todos que servem a Deus vão ser perseguidos também. E as leis estão contra o cristianismo. O carnaval está aí, todos pensando na libertinagem. Estão pensando lá em Deus? Estão pensando no agora, no Deus desse século, que é Satanás. No adversário das nossas almas. Nas hostes espirituais da maldade, como o apóstolo Paulo falava. Que desvia a fé das pessoas. Elas desviam. Faz você acreditar em copo com água. Faz você acreditar em tudo. Que cristal, pedras preciosas tem poder. O diabo quer que acredite em tudo, mas na palavra de Deus não. A palavra de Deus ele não quer que acredite, quer acreditar em todos os santos e padroeiros e divindades, mas em Deus não, em Jesus não. Acredite em tudo, acreditem em astrologia, astronomia, em tudo, menos na palavra. E nessa salada, que as pessoas fazem, o Satanás inventa para que o homem acredite, que o apóstolo Paulo chama o Deus desse século, para colocar, para não acreditar na verdade, a pessoa perderá a sua salvação, a sua fé, porque só existe um único Deus que criou todas essas coisas, que criou o céu, a terra, as galáxias e tudo quanto nele há, e os seres humanos. Mas o ser humano deixa de adorar o Criador, que é Deus, para adorar a criatura, para adorar mitos e lendas e fábulas, coisas que não levam a nada, e só mexe com a imaginação humana, mas que não traz salvação. O que nós devemos fazer nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo é permanecer na palavra de Deus, é seguir adiante até o dia da nossa partida ou a volta do Senhor Jesus, que estamos bem próximos. Os tempos estão aí, as leis estão mudando, as coisas estão apertando. E aquele crente que fica de oba-oba, meia sola, achando que a vida é um parque de diversão, esse é que na hora da dificuldade e na hora da perseguição, esse vai dar no pé, vai correr, ele vai abandonar, ele não vai resistir, vai se escandalizar. É para isso que Jesus permite. Jesus disse: é necessário que venha escândalo. O escândalo é para isso, é para fazer a divisão, é água divisória entre justo e ímpio, que crê e que não crê. É para isso que serve o cristianismo. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.